Nós vamos continuar do capítulo 4. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Capítulo isso. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Pode continuar. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Pode continuar. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Se você puder curvar a sua cabeça, o nosso coração se alegra no Senhor essa noite, pelo privilégio de sermos participantes de tudo quanto o Senhor tem provido na mesa. Estamos nesse momento com o nosso coração aberto, a fim de que o Senhor seja entronizado na cadeira que ocupa o centro do nosso ser. Fala com o nosso coração como Pai, como Mestre, como Senhor, como amigo. Ministra as tuas verdades para o nosso coração, Espírito Santo. Estamos debaixo da tua disponibilidade. Fala com o nosso coração um pouco mais, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, 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 sempre. E nós dizemos amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Nesses 15 anos, eu já li diversas biografias de diversas pessoas na Bíblia Sagrada. Mas sempre que eu tenho a oportunidade de ler a biografia de Jesus, o meu coração se envolve com muita alegria. Porque a biografia de Jesus é a controvérsia da lógica humana. Deus decidiu dar um presente à humanidade. E quando Deus decidiu dar um presente à humanidade, Isaías capítulo 53, Isaías disse que Deus embalou no presente mais simples que havia, a embalagem. De maneira que Isaías 53 diz: E nele não havia formosura alguma, e não havia nele beleza para o que desejássemos. Ele tinha calos nas mãos porque era experimentado em trabalhos, e nós não demos conta dele. Eu fico imaginando como é que Maria, ela teve força para chegar para sua família e falar que o Espírito Santo ia embuchar ela. Porque quando o anjo do Senhor aparece para Maria naquele vilarejo e diz que ela será cheia do Espírito Santo e que ela dará a luz ao Salvador do universo, isso é uma conversa muito louca para José entender. É uma conversa muito louca para que seus familiares possam entender. Maria fica grávida. A palavra de Deus diz que os herodianos naquela época tentavam matar todas as crianças do século masculino. Herodianos era uma das seitas daquela época. E Maria, ela é conduzida, impelida para o deserto. Os seus 9 meses de gestação, a palavra de Deus diz que Maria busca uma hospedagem, uma estalagem. E o texto sagrado diz para nós que não havia estalagem para Jesus nascer. Jesus é um homem que nem nasceu e a porta já está fechada na cara dele. Jesus é um homem que não veio nem à terra ainda, mas a vida já está dando um não para ele, porque aonde Maria passava para ficar com José, a palavra era não. Então ela vai para o único lugar que lhe ofereceram, curral. E o curral é aquele lugar inóspito onde ninguém deseja nascer. Eu olho para Deus desenhando um plano para Jesus e dizendo: você é rei, mas você vai nascer no curral, para ensinar para a gente que o lugar que eu começo a minha missão não determina o lugar onde eu vou terminar ela, que o meu começo não define o meu destino.
E o mais incrível é que Jesus nasce junto dos animais, e os mosquitos que picavam os animais são os mesmos que picam o corpo do menino Jesus. Era inóspito, tão sujo quanto o meu coração. Mas quando eu li esse texto sagrado, eu me alegrei. Me alegrei porque se o Filho de Deus nasceu num estábulo, o que impede ele de nascer no seu coração aqui hoje? Não se trata do melhor lugar, se trata do lugar disponível. É tão incrível que os magos do Oriente vão até Jesus para adorá-lo como criança. E o curral se transforma num lugar de adoração, porque quem abrilhanta o ambiente é o Senhor dos Exércitos, é Jesus Cristo. Jesus vai crescendo e Deus tem um plano para Jesus. Tirar Jesus de Belém, que é a casa do pão, e levar Jesus para um pequeno vilarejo de 500 pessoas chamada Nazaré. Nazaré ficava dentro do interior da capital. Era um pequeno vilarejo com 500 pessoas. Jesus cresce por ali e o texto sagrado diz que ele se transforma no Galileu de Nazaré. E essa expressividade Galileu, ela tem uma conotação. Porque Galileu, ele não é reconhecido pelo nome que tem. Galileu é reconhecido pela dicção que ele carrega. Quando Pedro está perto da fogueira daquela mulher e o texto diz que Pedro está negando Jesus, a mulher olha para Pedro e diz assim: mas você fala como um galileu. O que denuncia o lugar de nascimento é o sotaque. Jesus tinha um sotaque do interior muito pesado, por isso que era chamado de Galileu. Ele não tinha uma retórica afiada, ele não falava com palavras escalafobéticas, ele tinha uma retórica pesada de interior, porque o centro da humildade se personificou em Cristo. O texto sagrado diz que Jesus não tem apenas uma porta na cara fechada para nascer, mas ele cresce e a porta da vida continua fechada para ele. Porque começando a pregar em Nazaré, as pessoas olham para Jesus e dizem assim: mas não é esse o filho de José? Não é este o filho de Maria? Então Nazaré não aceita Jesus porque Nazaré conhece Jesus. Então o maior intuito de Jesus era construir um ministério em Jerusalém. Mas a palavra de Deus diz que quando ele entra em Jerusalém, que ele vai ao templo e ele lê Isaías 61, o Espírito do Senhor Yahvé está em mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele solta o papiro e diz: hoje essa profecia se cumpre. Ele é enxoutado do templo. Jesus vai em uma das sinagogas e a Bíblia diz que ele expulsa um demônio da sinagoga. E por expulsar um demônio na sinagoga, alguém o chama de príncipe dos demônios, Beuzebu, senhor das moscas. Então o templo fecha a porta para ele, a sinagoga fecha a porta para ele, Jerusalém fecha a porta para ele. O texto diz que ele vai nos arrabaldes de Jerusalém, olha de cima para baixo da cidade e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Eu queria ter feito convosco como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês me rejeitaram. Porta fechada para nascer, porta fechada quando cresce, porta fechada para fazer o ministério. Jesus poderia ir para casa e chorar e ficar depressivo, mas no evangelho narrado por João, Jesus diz assim: eu sou a porta, porque agora eu vou ser a porta para quem não abriu a porta para mim entrar. Se não abriram a porta para mim, eu serei porta para quem não abre a porta para mim. Enquanto Jesus se desenvolvia em Nazaré, no vilarejo de 500 pessoas, havia um homem que passara 6 meses no meio do deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre, vestindo-se de couro de camelo. Seu primo. O mais interessante é que ele vem primeiro, mas o texto diz que ele não é maior do que quem vem depois, porque nem sempre quem vem primeiro é maior do que quem vem depois. Ele vem preparar o caminho para o Messias. Aí ele passa 6 meses na península do deserto, pregando naquele lugar e dizendo assim: eu batizo com água para o arrependimento, mas tem alguém que vem depois de mim, que é maior do que eu.
cujas sandálias eu não sou capaz de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na mão a pá, que apanha o trigo e leva para a eira. E eu parei, meu cantor, para meditar o que era o trigo levado para a eira. O trigo levado para a eira era quando o plantador apanhava o trigo e levava para aquele lugar aonde havia uma circulação de vento que apontava para o norte. Então ele levantava a palha e ele jogava para cima, e ele vinha com um porrete e ele batia na palha. E quando ele batia na palha, o vento que dá para o norte levava toda a casca e o trigo caía no pé dele. Foi aqui que eu entendi porque às vezes o céu decide dar umas pancadas na gente. O céu decide dar umas pancadas na gente só para que a nossa casca voe e para que aquilo que é de melhor na nossa vida caia sempre aos pés de Jesus Cristo. Ele tem na mão a pá. E essa palha que é levada pelo vento, João disse que ele leva para o fogo que não se apaga. Ele passa 6 meses dizendo: tem alguém maior do que eu que vai vir, tem alguém maior do que eu que vai vir, tem alguém maior do que eu que vai vir. 6 meses depois, Jesus levanta a cabeça na sua casa em Nazaré e decide fazer uma peregrinação de 100 quilômetros de distância em direção àquele lugar onde João estava batizando. E quando Jesus aponta na frente de João, o texto sagrado diz que João, ao olhar para Jesus, diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nele não havia beleza. Enquanto João apresentava Jesus, as pessoas pensavam: é um homem de 1,80 m, com bíceps de 50 centímetros, montado num cavalo branco. Ele vem com as aparcas construídas em Nazaré, com um sotaque pesado da Galileia. Ele vem vestidos com roupas feitas pela sua própria mãe, sem cavalo branco, com o corpo queimado do calor do sol, a boca ressequida. E quando João diz: aí o Cordeiro de Deus, eu tenho certeza que 90% das pessoas baixaram a cabeça e disseram: o que é isso? Mas sabe o que é mais incrível em Jesus? É que ele decidiu não se apresentar naquele dia. Jesus é a figura central das Escrituras. Tudo fala sobre ele, mas você nunca vai ver Jesus se mostrando. Ele ficou calado, até que João conduz Jesus para dentro da água. E quando Jesus é imergido nas águas, simbolizando exatamente o sepultamento do velho para a ressurreição do novo, esse é o ato do batismo. É por isso que a palavra batizar significa imergir, porque o batismo, simbologicamente falando, é o sepultamento do velho homem. Quando ele levanta, ali é a simbologia da sua crucifixão, porque ele desceria à sua sepultura e ressuscitaria ao 3º dia. Quando ele levanta, o Espírito Santo do Senhor, como de uma maneira física, corpórica, de um pombo, pousa sobre seu ombro. É por isso que pomba é uma das figuras simbólicas do Espírito Santo, porque pomba é a única ave que não tem fel, não tem amargor. A sua brancura, ela pousa sobre o ombro de Jesus, e o texto diz que o céu se abre. E quando o céu se abre naquele dia, sem que Jesus se apresentasse, o Senhor Yahvé dos exércitos abre o céu e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho segura essa palavra e não esqueça, porque eu vou pregar em cima dela. Quando Jesus é apresentado, imagina você no lugar de Jesus. Deus me apresentou, agora eu vou arrasar, agora eu vou cumprir meu ministério, vou fazer o que eu quero. Só que depois que Deus apresentou Jesus, nós acreditamos na teologia do Deus triuno, que Jesus tem a mesma essência de Deus, portanto é Deus em matéria, e que o Espírito Santo é o Senhor. Então, se o Espírito Santo é Deus, Deus acabou de apresentar Jesus, mas o texto diz que o Espírito Santo pega na mão dele e diz assim: agora eu vou levar você para dentro do deserto, porque eu te apresento quando eu quero, mas eu também te escondo quando eu quero. E sabe o que é mais incrível? É que quando Deus apresenta alguém, ninguém oculta,
Mas quando Deus oculta alguém, ninguém revela. O Espírito Santo, olha como isso aqui é controverso. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Que pai doido. Levar o filho para dentro do deserto para que o próprio diabo vá tentá-lo. Entenda uma coisa: Deus só leva pessoas para serem tentadas com duas características. Número 1, elas precisam estar cheias do Espírito Santo. Número 2, elas precisam ter convicção de quem elas são, conforme aquilo que Deus disse que elas eram. Tu és o meu filho, Você tem que lembrar disso antes de entrar no deserto. O problema é que a gente confunde tentação com provação direto. Tome cuidado com alguns sinônimos na Bíblia Sagrada, com algumas terminologias. Provação não é tentação. A provação é para provar, a tentação é para cair. A tentação é gerada, segundo o apóstolo Tiago, pela concupiscência carnal, o desejo carnal sem controle. Ela não acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Nem o diabo pode me tentar sem que primeiro eu não tenha um desejo. O meu desejo gera o pecado me engolda e eu caio, porque Satanás não põe diante de mim um prato que eu não tenha desejado comer primeiro, porque Satanás não é presciente. Ele não adivinha o que eu quero, ele não adivinha o que você quer. Então o texto diz que Jesus é levado para aquele lugar para passar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E quando é que a tentação começa? A tentação começa quando o texto diz: depois disso teve fome. Porque a tentação começa quando eu tenho um desejo fisiológico, orgânico. A tentação começa quando você quer comer o que Deus mandou você jejuar. A tentação começa quando a tua alma quer dizer sim para aquilo que Deus mandou a tua alma dizer não. E quando Satanás percebe que Jesus está cansado e com fome, Satanás vai até Jesus. Por quê? Porque ele quer saber se a fome fez Jesus esquecer quem ele era. Se a fome da vida fez você esquecer quem você é, você nunca soube quem você era de verdade. Se a necessidade da vida faz a gente esquecer a nossa identidade, nunca soubemos nada a respeito da mesma. Satanás aparece para Jesus e diz assim: se tu és, Deus tinha dito o que 40 dias e 40 noites atrás? Se tu és filho, Satanás diz: se tu és filho, arrancou o amado. Se você ler Gênesis capítulo 3, você vai ver Satanás reproduzindo uma palavra de Deus. E ele vai dizer assim: é verdade que Deus disse que não era para comer de todas as árvores. Ele acrescentou, era só uma. Só que aqui ele diminuiu, ele tirou o amado. Satanás tem esse costume de acrescentar na palavra e de diminuir na palavra. Então ele chega para Jesus e diz: se tu és filho, arrancando um amado, porque ele quer que a fome da vida faça eu esquecer que Deus me amou primeiro. Porque quando a fome da vida bate e eu estou necessitado de alguma coisa, a minha alma costuma esquecer que Deus é meu pai. Porque o conceito de paternidade que temos é que Deus vai nos dar tudo que nós queremos na hora em que nós queremos. Esse é o conceito de paternidade que é passado para nós. Então Satanás vai dizer para ele: se você está aqui uma dúzia de pedras, faça com que essas pedras sejam feitas em pães, sacie sua própria necessidade, coma, enche o bucho. Sabe o que é que Satanás está querendo dizer? Use o teu poder para o teu próprio benefício. Você nunca vai ver Jesus usando o poder que Deus deu para ele para o benefício dele mesmo. Sabe por quê? Porque árvore não come o seu próprio fruto. Você não vai ver laranja comendo pé de laranja ou comendo laranja. O fruto é para quem está debaixo da árvore, não para a árvore. Jesus nunca vai usar para benefício próprio o poder que Deus deu para ele. Faça com que essas pedras sejam feitas em pães. O que é que o diabo está dizendo? O que eu tenho para te oferecer são pedras. Depois, alguns capítulos depois, Jesus vai dizer assim: porventura pode um filho pedir ao pai um pão e ele dar uma pedra? De onde foi que Jesus tirou essa pregação? Daqui. Porque quando a fome é de pão, o pai dá pão. Em Mateus 6 ele continua o sermão dizendo: Pai nosso que estás no céu. E tem uma hora no Pai Nosso que ele diz o pão nosso, ele não diz a pedra nossa.
Porque o que Jesus está dizendo é que Deus não vai me dar algo para que eu transforme, Deus já vai me dar feito. Só que tem gente que tem a cabeça de cérebro de passarinho. Elas querem fazer uma mágica. Ah, eu vou namorar com aquele rapaz, ele é da gangue, ele fuma maconha, mas eu vou trazer ele para a igreja, pastor. É pedra que tu está querendo transformar em pão. Eu conheço uma menina punk, muito doida, tanta varoa de Deus na igreja, o cara está procurando uma punk muito doida. É pedra. Que ele está sentindo um cheiro de pão na pedra. Sabe o que é que Satanás tem para gente? Pedra. E ele quer que a gente coma a, diga, pedra. Diga, por quê? Porque quanto mais pedra tu come, mais pesado tu fica. Ele quer te deixar pesado. Porque se você entrar no deserto com um bucho cheio de pedra, você morre nele. Porque a pedra te deixa pesado. Mas Satanás vai levar um baile de Jesus. Porque Jesus vai usar a palavra de Deus e vai dizer assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O que é que Jesus está dizendo com essa expressividade? Jesus está dizendo que nem só da necessidade material suprida para o Deus o homem viverá. Nem só da fama, dos aplausos, do ouro e da prata o homem viverá. Nem só de suas próprias necessidades o homem viverá tendo essas necessidades supridas. Mas o homem viverá pela palavra de Deus. Pela palavra que procede da boca de Deus o homem viverá. Então Satanás vai usar o segundo tópico de tentação. A primeira tentação ela é orgânica. A segunda tentação é da precipitação, pináculo do templo. E Satanás agora vai usar um texto bíblico descontextualizado. Em cima do pináculo do templo, Satanás diz: jogue-se de alto a baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem para que te guarde, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Precipitação. Tem gente que confunde fé com precipitação. Eu ganho 1.000, vou comprar 1.500 porque pela minha fé eu vou pagar. Precipitação. Deus não está mandando você gastar além do que você tem. Precipitação. E a gente confunde direto fé com precipitação, porque fé está atrelada a entendimento. O Deon falou aqui: transformar mente, metanoia. Existem alguns tipos de fé. A primeira fé é fé natural. Se você tiver uma caneta, anote. A fé natural é a fé que até o ímpio tem, meu amigo. Que fé é essa? Eu quero que eu vou lá no Alecrim e ninguém vai me assaltar. Todo mundo tem essa fé. A segunda fé é fé para a conversão. É acreditar que Jesus morreu por você para te salvar. Essa fé só o salvo tem. A terceira fé é a fé emocional. A Bíblia chama de crer com o coração. A pessoa pode não ter conhecimento teológico, a pessoa pode não ter conhecimento sobrenatural, mas ela crê com o seu coração, com o seu sentimento que o Senhor é Deus. Quarta fé, fé sobrenatural. É o dom de 1 Coríntios capítulo de número 12. É um dom de poder. Mas a quinta fé é a fé intelectual. É a fé baseada no texto bíblico. Você acredita, mas você consegue abrir a Bíblia e provar o que você acredita. Você crê, mas é um conceito teológico que te ensina o que você crê. Paulo chama essa fé de escudo, que quando o dado inflamado do diabo vem, ela arrebata esse dado inflamado para bem longe, porque não é a fé para ter, é a fé para combater. Jesus vai usar a fé intelectual, a fé mental, e vai dizer: porém está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não posso me precipitar nas minhas escolhas. Eu não posso tentar o meu Deus. Terceira tentação, tentação moral. O diabo vai levar Jesus para cima do monte. E quando o diabo leva Jesus para cima do monte, a pergunta é: quem é que não quer estar em cima do monte? Satanás levanta a cortina e mostra uma galera de gente: Jesus, Jesus. E Satanás diz assim para ele: se você se ajoelhar aqui agora, eu te dou todos os poderes da terra que a mim foi me dado. A gente lê a Bíblia, a gente não entende isso aqui, porque a gente não entende a missão do Messias. Tem gente que sintetiza a missão do Messias no: ele veio morrer por mim. Isso aí faz parte, mas não é tudo.
A palavra de Deus diz que Deus deu governo da terra para Adão, domínio o homem sobre todas as... Ô povo inteligente. Adão perdeu o domínio quando ele comeu do fruto, meu irmão. Então o que é que Jesus vem fazer? Reconquistar o domínio da terra que Adão perdeu. Sabe o que é que Satanás está dizendo? Eu te dou o que você veio buscar, se você se dobrar aqui diante de mim. Era exatamente o que Jesus vinha buscar. Porque quando ele ressuscita, ele diz: todo o poder é me dado no céu e na... Ele veio buscar isso. E Satanás está dizendo: não precisa de cruz, é só me adorar. Por quê? Porque com teu pai é mais demorado, comigo não. Só se ajoelhou aqui e eu te dou tudo que você quiser. Já percebeu que com Deus as coisas sempre demoram? Parece aquele contra-gota do... Tem peneira, né? A Bíblia fala sobre prumo, parece uma obra de construção. Passa os anos e parece que quanto mais Deus fala, mais pior vai ficando. Na hora que eu digo: Deus não fala mais nada não, porque quanto mais o Senhor fala, mais arrochado fica. Demora. Porque quando eu olho para Jesus, eu sei o que é que Deus tem para Jesus. Sabe o que é que Deus tem para Jesus? Um Judas. Deus tem para Jesus um Pedro que nega ele 3 vezes. Deus tem para Jesus ser chamado de Beelzebul, Senhor das trevas. O que é que Deus tem para Jesus? O Getsemane, para ele espremer-se até derramar o seu próprio sangue. Inclusive a ciência diz que isso só aconteceu com um homem na terra depois de Jesus. Suar sangue. O que é que Deus tem para Jesus? Um azorrague, o flagelo de Roma, com osso de animal na ponta e pedaços de aguilhões, que quando pegava na carne, negão, que o soldado grego-romano puxava, o couro vinha. O que é que Deus tinha para Jesus? Pregos capazes de perfurar esse tambor aqui, que quando pegam na cabeça, perfuram o crânio e vão até a massa cefálica. O que é que Deus tinha para Jesus? O patíbulo da cruz, a haste horizontal que Jesus carrega nas costas em direção ao Monte Caveira, enquanto a galera vai dizendo maldito e jogando coisa podre em cima dele. O que é que Deus tinha para Jesus? 2 pregos, um para cada mão e um prego para os 2 pés. O que é que Deus tinha para Jesus? Uma cruz para crucificá-lo, enquanto todos estão zombando debaixo da cruz para ele. Mas Satanás está dizendo: eu tenho para você os governos da terra. Deus não coroa quem primeiro ele não crucifica. E aqui está o nosso grande problema: queremos a coroa, mas não queremos a cruz. Queremos a honra que vem depois da cruz e não a cruz que vem antes da honra. Bem-aventurado é o varão que passa pela provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor preparou para aqueles que amam. Acho que é Tiago 1,12. Deus não coroa quem primeiro ele crucifica. Satanás está olhando para Jesus e está dizendo: Jesus, com o teu Deus é mais difícil. Já percebeu que com Deus é sempre mais difícil? Deus não tem um monte para você agora não, filho. Bonitão, bonitona, Deus não tem um monte para você agora não. Com o teu nome assim no outdoor, bem bonito, e a galera: Deus não tem isso para você agora não. Deus tem uma cruz para a gente. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome consigo a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua alma, vida ali é psique, é alma, perderá primeiro, porque só depois de perder é que ganhará. Aquele que quiser viver vai ter que morrer. Naquele momento, Jesus tinha que decidir. Imagina se Jesus não soubesse quem ele era, a missão que ele tinha que cumprir. Por isso que Deus não coloca no deserto para ser tentado por diabo qualquer pessoa. Só pessoas que sabem quem são diante de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente canta: eu quero e não sabe nem quem é. A gente mesmo. Quer conhecê-lo, mas não se conhece. Conhecimento de Deus gera autoconhecimento. Ninguém tem conhecimento do céu sem ter conhecimento de si. Pedro disse: tu és o filho de Deus. Jesus disse: tu és Pedro. Todas as vezes que eu tenho conhecimento do céu, Deus me dá conhecimento de mim mesmo. É automático. É automático.
Se Jesus não soubesse a missão que ele iria cumprir. Só que tem uma coisa, Satanás está oferecendo algo que Jesus abdicou para vir para a terra. Filipenses capítulo 2 e versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que mesmo sendo igual a Deus, não quis por usurpação ser semelhante a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, fazendo-se igual aos servos, e achando-se na forma de servo, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Satanás, você tem glórias para mim. E sabe qual é o problema? É que muita gente da época dos anos 80, 90 e da época dos anos 2000 aceita um monte que o diabo tem oferecido para eles. Sabe o que é incrível, irmão China? É que tem gente que está no deserto porque foi Deus que colocou, mas tem gente que está em cima do monte porque foi o diabo que colocou. Elvis, quem nunca ouviu falar sobre o Elvis Presley, que iniciou sua carreira cantando na Igreja Batista dos Estados Unidos? Era um homem depressivo. Assista aos shows, ele canta os hinos da harpa no show dele. Ficava angustiado quando as pessoas chamavam ele de rei, porque dentro do coração dele ele sabia que havia um rei que estava acima dele. Se vendeu porque aceitou se dobrar e ganhar o mundo. Beyoncé também cantava na Igreja Batista. Whitney Houston também cantava na Igreja Batista. A Anitta cresceu cantando em igreja evangélica. A Jojo, desse tamanho, cresceu cantando em igreja evangélica. O J.A., que agora está fazendo cirurgias para se transformar esteticamente em uma mulher. O Gessé Aguiar disse que já era homossexual desde os 12 anos de idade, e agora está namorando com outro rapaz que também era cristão da igreja. Satanás vem e ele oferece para nós a glória que não é a glória que Deus tem para nós. A Bíblia fala de um amor que não é o amor de Deus, Deus. A Bíblia diz: eu tenho um amor para com vocês, mas não é o amor que o mundo dá, é outro amor. Por quê? Porque existe um falso amor que o mundo nos oferece. Existe uma falsa glória que o mundo está nos oferecendo. Mas essa glória que o mundo está oferecendo é para aqueles que se dobram diante das ideias do diabo, diante das artimanhas do inimigo. Eu olho para um homem como Caio Fábio, o maior pregador da época de 90. O presidente ia para a casa dele pedir conselhos. Quem esse homem se transformou? Porque nós aceitamos se dobrar diante das propostas do diabo. Aceitamos se dobrar. Muitos se dobraram no mundo gospel. Muitos se dobram até hoje por causa da fama, do dinheiro, da glória. Mas Jesus vai olhar para a proposta do diabo e ele vai dizer assim: Satanás, está escrito. Fica com teu mundo, fica com tua glória, fica com teus poderes da terra. Eu vim para cá para fazer uma coisa. O que? Em João capítulo 4 Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Em João 6,37 Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E se a vontade daquele que me enviou é que eu seja crucificado, eu vou para a cruz cantando, eu vou para a cruz adorando. A vontade dele é me colocar no Getsemane, eu vou para o Getsemane. Todavia seja feita a tua vontade para trás de mim, Satanás. Quem está sentindo ele aqui? Cadê minha banda? Já chegou? Terminei o sermão. Só tem autoridade para dizer para trás de mim quem deixou alguma coisa de muito valor por causa de Deus. Sabe por quê? Porque unção não é o quanto você tem de Deus. Unção é o quanto Deus tem de você. Unção não é o quanto você pega, é o quanto você larga por amor aquilo que você quer pegar. Isso é unção. O texto sagrado diz que quando Jesus falou assim: para trás de mim, lapeta, entenda, não é capeta, diga lapeta, porque é lá bem longe, não é cá, é lá bem longe. Então entenda uma coisa, Jesus disse: para trás de mim, cão. Quando Jesus terminou, olha como é incrível, segura esse segredo que eu vou dar e ele vai ser para a tua vida toda. Todas as vezes que eu estou debaixo de um ambiente de promessa, sabe?
Satanás sempre vem primeiro do que Deus. Vou dizer de novo: todas as vezes que eu estou vivendo num ambiente de promessa, Satanás sempre virá primeiro do que Deus. Satanás veio primeiro e disse assim: Jesus, eu tenho pedra. Deus tinha algo maior, mas primeiro veio o cão. Eu tenho pedra. A gente se confunde com as pedras. Mas quando Jesus disse não às pedras, a Bíblia diz que depois que o cão foi embora, chegaram os anjos. Colocaram uma mesa para Jesus no meio do deserto. E o texto diz que os anjos começaram a servir Jesus. Sabe qual é o teu problema? É que tu está trocando o banquete dos anjos pela quentinha de pedra do Satanás. Sabe qual é o meu problema? É que às vezes eu troco o banquete dos anjos pela quentinha de pedra do cão. Jesus sai daquele deserto como vitorioso. Sabe o que é mais incrível? É que ele não venceu o diabo pulando num pé só e dizendo xarabacanta. Ele venceu o diabo dizendo: está escrito. Ele venceu o diabo revestido da palavra de Deus. Porque tem gente por aí que acha que o Satanás só sai com suriando a labaia, pulando de um pé só, girando. Ele não resiste à palavra. Jesus disse assim, Deus disse assim: Maria, mulher, aliás, mulher, lá com Maria, mulher, da tua semente eu levantarei um dia que esmagará a sua cabeça. A palavra de Deus diz que Deus tem na mão a sua palavra, que é como a marreta que esmiuça a penha. A palavra de Deus, segundo Paulo disse em Efésios capítulo 6, é como uma espada afiada dos dois lados. Jesus, o ministério dele termina como começa. Ele está lá na cruz. Aí a Bíblia diz que a religião vai para debaixo da cruz. Se tu és o Filho de Deus. 3 anos e meio atrás eu tinha dito: tu és o meu filho? Tu és o meu filho? A religião está dizendo: se tu és filho. Porque a cruz insiste em dizer que Deus não me ama porque me colocou nela. Cruz insiste em dizer que Deus não me ama porque Ele me prendeu nela, me pregou nela. Então o religioso vai dizer assim: se tu és, salvou a todos e a si mesmo não pode salvar. Se és, desça daí e creremos em ti. Tu não disse que Ele te amava? Que Ele te salve daí de cima agora. A religião está dizendo: pare de sofrer, que eu acredito que você é filho de Deus. Você sabia que a igreja pegou esse discurso? Você liga a televisão e está lá uma vinheta: você que sofre de não sei o que hoje, venha para a terça, não sei o que. Um pregador holandês passou 42 anos pregando uma só mensagem. Sabe qual era? Venham morrer. João 3,16, ele terminava dizendo, o apelo dele: venham morrer. 500 pessoas vinham num só culto, porque ele não precisava mascarar a mensagem. Vem que vai dar tudo certo, vem que vai ser tudo bom, vai. Jesus não mascarou a mensagem dele. Ele falou assim: não penseis que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Por causa de mim, seu pai vai ter raiva de você. Por causa de mim, você vai parar de ser convidada para alguns churrasquinhos da tua família. Por causa de mim, você não participará de algumas reuniões familiares. Por causa de mim, vão te excluir do grupo da família. Por causa de mim. Aleluia. Aleluia. Aí ele está na cruz e alguém está dizendo assim: desce, para de sofrer. Porque a gente pensa assim: eu só vou mostrar para minha família que eu sou filho de Deus mesmo quando Deus me abençoar, e todo mundo vai crer. Quando Deus mudar a minha vida, quando Ele me der vitória, quando eu cumprir a faculdade, quando der tudo. Esse é o discurso do mundo. Quando tudo der certo, eu acredito que você é filho dele. Mas sabe qual a maior maneira que a gente tem de mostrar que Deus é nosso Pai? É quando tudo está dando errado e a gente continua na cruz. É quando nada acontece do jeito que você quer, mas você continua orando de madrugada, você continua jejuando. A melhor maneira de você provar que é filho é quando o barco está furado, mas você continua dizendo: eu creio, eu adoro, eu exalto, Ele
presença desse Deus nesse lugar. A terra disse: desça que eu creio que você é. Deus lá de cima olhou e disse: fique que eu creio que você é. E agora? Em quem vamos acreditar? Na terra que diz assim: tu és tão sofrido, meu bichinho. Só vive indo para a igreja, meu filhinho, e nada resolve. Só vive orando essa moça e nada na vida dela é resolvido. Tu é mesmo, filha? Sou. É por isso que ele me crucificou, porque depois ele vai me coroar. Enquanto a coroa não chega, eu continuo alegre crucificado. Satanás, eu não desço da cruz. Só quem não desce nela, pelo amor de Deus, levante a mão e diga isso: eu não desço da cruz. Aleluia. Cantarei da bondade de Deus. Jesus ficou na cruz, olhou para a terra. Existe uma mensagem chamada as 7 mensagens da cruz. Ele olhou para a terra, e eu vou falar uma mensagem das 7. Tetelestai. Aleluia. Sabe quando você pegava um carnê para dividir um negócio em 7 vezes? Na última parcela, aquele homem que resolveu o litígio, ele chegava na última parcela com um carimbo. E quando ele garantia que o terreno era teu porque tu pagou a última parcela, ele carimbava e dizia: Tetelestai. Na feira, alguém estava vendendo alguma coisa, alguém dizia: quanto custa? 300. E o outro dizia: dou 250. O outro dizia: faço por 270. Peguei. O outro batia na mesa e dizia: Tetelestai, está pago. Jesus olhou de cima para baixo e ele não disse assim: eu fiz minha parte, faça a sua. Não! Foi isso que a religião ensinou para mim, que eu deveria pagar o preço pela minha salvação. Mas Paulo disse que ela não vem pelas obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Pelo contrário, Jesus foi lá e disse: está feito, está feito, está feito. É só crer, já está feito. Quem acredita que já está feito, ele já fez. Ele já fez. Pai, perdoa-os. Ele olha para cima e diz: Senhor, Eli, Eli, lama sabachthani, ou Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Por que Deus desamparou o filho? Doutrina da representatividade. Quando Deus olhou para Jesus todo rasgado, ele viu Morato, ele viu Júnior, ele viu o pastor Alex, Tiago, Daniel. Ele me viu. E quando ele viu você e me viu, ele teve que olhar para o sacrifício e... Aleluia! Porque ele não via mais seu filho, ele viu o pecado da humanidade. Para quê? Diga para quê? Diga para quê? Para que hoje, quando ele olhar para você, ele não veja mais você, mas quando ele olha para você, ele vê Cristo assim, ó. Quem está entendendo? Quando ele olha para você, ele vê Jesus. Por isso que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus, o nosso Senhor, o nosso Senhor. Eu amo a cruz, 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 eu amo a cruz. Aleluia! Fique de pé comigo se você puder e quiser. 5 minutos.